Pronto, já estamos de volta, né, com uma aguinha. Então, nós vamos ver aqui, amados irmãos, no primeiro subponto, alcançados pela misericórdia e o amor divino. Eu já li, né, aqui, e vamos ao comentário. A péssima condição da humanidade e o miserável curso de pecaminosidade são interrompidos pela intervenção divina. Deus interveio ao nosso favor, mandando seu Filho para nos salvar. Essa inesgotável misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. Isso está escrito, né, a frase que Paulo traz ali no versículo. Aqui o adjetivo grego, importante é isso, viu, irmão? Aqui o adjetivo grego, pollen, deve ser traduzido como muito e não como grande. E refere-se à infinita abundância do amor de Deus. E não ao seu tamanho. Isso vai estar no capítulo 3, versículo 17 a 19. O dicionário Beacon, o comentário Beacon, anota que é por causa desse muito amor e não através desse muito amor. São questões teológicas que a gente vai buscando. Que fomos escolhidos e vivificados por Deus. Então, o dicionário traz isso aí. O amor de Deus é o atributo que melhor resume a mensagem do quarto evangelho, quer dizer, o evangelho de João, que é o texto áureo da Bíblia, João 3,16. As epístolas joaninas também indicam repetidamente que a iniciativa desse amor é sempre da parte de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 9, 10 e 19. O seu amor e a sua misericórdia são ilimitados e estão disponíveis para toda a humanidade, não só para um grupo de pessoas. Então Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amados irmãos, temos que continuar pregando o Evangelho, evangelizando, mostrando o amor divino às pessoas, para que elas possam sentir o desejo, através do Espírito Santo, de mudar de vida, de nascer de novo, de conhecer a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como aconteceu comigo, como aconteceu contigo, e eu creio que nós vamos estar fazendo essa obrigatoriedade que nós temos. Nós somos escolhidos, chamados para fazermos a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos para o segundo subponto. Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Versículo 5, parte A. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Versículo 5, parte B. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. João capítulo 3, versículo 3. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Capítulo 2, versículo 8 e 9. Estamos estudando. Né, irmãos? Então vamos aqui comentar o segundo subponto, vivificados pela graça. Não é fácil dizer e comentar que nós temos visto muita gente comentando isso aí, pelo favor imerecido, pela graça de Deus e tal. Mas nós temos que estudar, irmãos, né?
Afastado de Deus, marchávamos em direção ao abismo, desprovidos de qualquer esperança. A ênfase aqui recai no amor imerecido de Deus para conosco, em virtude de nossa condição de pecados, estando ainda mortos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Significa que éramos merecedores desse amor. Porém, mesmo assim, no plano eterno, significa que não éramos merecedores desse amor. Porém, mesmo assim, no plano eterno, Deus amou a todos nós como éramos e como estávamos e agíamos. Além disso, ele agiu. Desse modo, ainda sendo indignos pecadores, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Versículo 5. Não estamos mais mortos. O mesmo poder que trouxe Cristo da sepultura deu-nos uma nova vida. E as coisas velhas passaram. Romanos 6, capítulo 4, 6, versículo 4, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Passamos a ter vida em abundância em Cristo. João capítulo 10, versículo 10. Acerca da nova vida, o apóstolo frisa. Leia lá Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amém, amados? Vamos para o terceiro subponto. Eu estou trazendo esses versículos extras, extraídos do livro, aqui, do comentarista, do nosso querido pastor Douglas Batista. Mais comentários, porque a revista não tem, e eu estou enriquecendo a aula da EBD. Eu estou trazendo o slogan agora, EBD em casa. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, PR Juths Bezerra, JUTHS Bezerra, e você vai ter as aulas online. Clique no sininho, porque toda vez que eu postar as aulas, você receberá a notificação e será informado que a aula já está posta. Amém? Glória a Deus. O terceiro subponto diz o seguinte: exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda descarta que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 6, viu? Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão dos céus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 3 a 8 e 20 a 25. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Isso está no versículo 7 da nossa aula. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Então, o que é que nós trazemos aqui extra? O comentário desse terceiro subponto diz o seguinte: a ressurreição refere-se, em primeiro lugar, ao ato espiritual disponível no presente. Devido ao fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos, os homens, por sua vez, são ressuscitados da sua morte no pecado e possuem uma nova vida com Cristo e em Cristo. Olha aí a colocação, viu? Com e em. Temos que colocar dessa forma. Em segundo lugar, a ressurreição é um ato corporal que está disponível no futuro. A Bíblia nos fala também que existem duas ressurreições: a dos justos e a dos injustos. Ou seja, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna.
Isso está em Daniel, capítulo 12, versículo 2, João, capítulo 5, versículo 29, em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 5. A doutrina da ressurreição dos salvos e a doutrina da vida eterna estão interligadas. Veja que, como eu falei no começo, essa é uma aula teológica, uma aula que traz muita teologia, traz a doutrina da salvação, traz a doutrina da ressurreição, a doutrina da vida eterna. Então, são fatores, ensinos que a gente tem que mergulhar. Só que nós estamos dando uma aula de escola dominical e estamos trazendo algumas referências e alguns comentários para os amados irmãos. E claro que cada uma questão dessa seria uma matéria e isso aí envolve muitos meses. Mas vamos continuar aqui. Elas estão interligadas, certo? Incluso nos benefícios da ressurreição e da vida eterna, os crentes também são exaltados em Cristo, em virtude de nossa nova condição, por causa de Cristo. E assim como Cristo, também nos foi autorizado, acesso aos lugares celestiais. Quem tem Cristo, nova criatura é. E tem todos esses benefícios, essas riquezas. Nós estudamos as riquezas que Deus tem preparado para nós no capítulo 1. Já estamos avançando aqui no capítulo 2. Né? Então, ao realizar esses atos poderosos na vida de Cristo, Deus mostrou a supremacia da grandeza de seu poder, no versículo 7. Ao conceder essas maravilhosas bênçãos aos homens, Deus mostrou a todo o universo e por toda a eternidade as suas abundantes riquezas da sua graça. Efésios capítulo 2, versículo 7, nós estamos estudando o capítulo 2. Toda vez que eu disser versículo 6 e 7, refere-se ao capítulo 2. Nas palavras de Moody, significa que a igreja servirá de eterna demonstração da graça de Deus. Amém, amados? Então estamos aqui no terceiro subponto da nossa lição. E agora nós vamos para o terceiro ponto da nossa lição, estudar a salvação não vem das obras. Não vem das obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Não é pelas obras que somos salvos, mas a partir de sermos salvos, nós temos que praticar as boas obras. Entendeu? Primeiro subponto, a graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, de 1 a 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte e a ressurreição do homem, a comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Hebreus capítulo 2, versículo 15, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Romanos capítulo 3, versículo 24. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça de Deus, ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Isso está em Romanos, capítulo 11, versículo 6. Todavia, ainda assim o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição, sua liberdade
não foi eliminada e a graça pode ser resistida. João capítulo 7, versículo 17. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Amém? Então vamos aqui ao comentário, nós vamos comentar aqui, graça como meio, a graça como meio de salvação. E eu começo com o comentário bíblico, aplicação pessoal. Nós estamos estudando. O comentário bíblico de aplicação pessoal enfatiza que Paulo é incisivo ao afirmar que absolutamente nada é da nossa autoria. Nada é da nossa autoria. Nem a salvação, nem a graça, nem mesmo a fé exercida para receber a salvação. Pelo contrário, tudo é um presente de Deus. É por meio da graça, por exemplo, que Deus ativa o livre-arbítrio, a gente leu, e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Sendo assim, a salvação, estamos estudando aqui, que, preste atenção, que a graça como meio de salvação, viu? Então, preste atenção. Sendo assim, a salvação é estudada de modo sistemático sob 3 estágios fundamentais. Quais são esses estágios? Responda, dou 1 minuto, não, 1 minuto não, 5 segundos. Quais são esses estágios? Respondeu? Vamos ver se você acertou. Justificação, santificação e glorificação. Aí está. Então, esses 3 estágios faz parte da doutrina da salvação. Primeiro, a doutrina da justificação ensina em termos gerais que o pecador é justificado, ou seja, entre parênteses, absolvido da punição e da condenação do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Segundo, a santificação é uma obra da parte de Deus e do homem que nos torna cada vez mais livres do pecado, semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Esse processo dura até a glorificação no dia de Cristo. Então, veja a diferença. Eu já expliquei isso no capítulo 1. Né? A doutrina da justificação não depende de nós, depende exclusivamente de Deus. A doutrina da santificação, ela depende também de nós. Temos que nos santificar todos os dias, irmãos. Agora nós vamos à glorificação. Glorificação é a derradeira etapa de nossa salvação em Cristo. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 30. Trata-se de uma promessa da futura transformação de nosso corpo mortal. Filipenses capítulo 3, versículo 21. E ocorrerá quando Cristo voltar. Em síntese, a salvação é nos oferecida pela graça mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a condição para o nascer de novo e assim sendo a nossa resposta à graça de Deus, uma resposta que só é possível pela própria graça. Se eu não tiver a graça de Deus, eu não posso responder a Ele. Que coisa linda!
Glória a Deus, estamos chegando aqui no segundo subponto do nosso terceiro ponto, as obras como evidência de salvação. Aqui Paulo explica muita coisa, viu? Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, no versículo 8, parte B. Trata da salvação pela graça, que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade